Pode rir. A comédia levada a sério. Pessoal, começando o Pode Rir, o podcast que leva a sério a comédia, que leva a sério o humor, mas pra falar de humor aqui nesse podcast, eu não tô sozinho não, tem minha parceira de sempre. Pois é, gente, essa parceira sou eu, a Bruna Soares, e a gente vai falar sim de humor, mas não vamos falar por falar não. Vamos falar e ouvir a opinião de especialista, também de profissionais que usam humor como ferramenta de trabalho. Claro que sim, em 1990 surge em Montes Claros, gente, a personagem Safroa Reguilida. Ela tá ligada sempre à cultura montesclarense e também a grupos teatrais locais, mas roda esse Brasilzão aí com várias apresentações, faz sucesso por onde passa, também é muito sucesso nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e a gente recebe ela aqui, Safroa Reguilida, aqui no Pode Rir o podcast, né, Bruna? Isso aí, seja bem-vinda, Safroa. Obrigada, meu povo, obrigada, Bruna, obrigada, Du, prazer estar aqui, viu? Já podemos começar, podemos rir. Podemos rir, pode ficar à vontade. Então já responde, Safroa, você acabou escolhendo o humor ou o humor que escolheu você, Safroa? Ô, Du, eu escolhi o humor, desde sempre, quando eu comecei a fazer o teatro, eu falei, não, eu quero esse negócio do humor, porque o humor, ele chega mais fácil na pessoa. Às vezes, a gente que trabalha com teatro, até as pessoas falam, não, você precisa fazer tudo, você precisa fazer drama, você precisa fazer comédia, mas tem coisa mais gostosa do que trabalhar com humor, e o humor, ele chega primeiro na gente. Você sabe o que as pessoas estão gostando daquilo que você tá fazendo, a resposta é mais rápida, então eu escolhi. Eu vi aquilo ali e falei, não, eu quero humor, será que eu tenho condição de fazer isso? É claro que tem. A gente vê esse sucesso que é por todo lugar onde você passa. Acaba aproximando as pessoas do humor, né? Com certeza. Muito mesmo. E traz a gente, eu falo que o humor, ele tem essa responsabilidade de juntar as pessoas, né? E nada melhor do que rir pra poder esparecer, né, Du? Claro, com certeza. Safra, hoje em dia, pra se fazer humor, é necessário que a gente tenha bastante cuidado, até mesmo como forma pra não denegrir a imagem de alguém. Então fala pra gente, pra você, quais são os pontos negativos de se fazer humor nos dias de hoje? Hoje em dia tem uma dificuldade muito grande de fazer humor, que você tem que pensar 3, 4, 1 milhão de vezes no que é que você vai falar. Do jeito que tá o politicamente correto, né? Qualquer coisa que você fala é perigoso aí, virar polêmica. A gente tá aí com vários exemplos aí, né? De pessoas que não quiseram dizer aquilo que o que disseram tava mostrando e que foram por onde foram, né? Antigamente, se você pegar os Trapalhões, pegar Chico Anísio, a forma que era feito o humor, não tinha essa preocupação se estava denegrindo alguém. Hoje em dia, às vezes, não é nem denegrir as pessoas. É você ter que fazer uma forma de humor podado, milimetricamente pensado, porque senão aquilo que você tá fazendo pode passar dos limites, virar até processo. Beirando até a censura? É isso, aí vai virar uma piada, vai virar a sua vida, né? Que dependendo do que você fizer, acaba o humor e aí já era. Ó, o Mário Alasca, Safro, ele que é humorista da Rádio 98 de Belo Horizonte, conheço. Tá lá o tempo todo ali no 98 Futebol Clube, de segunda a sexta-feira, levando informações do esporte, com uma pitada gigante de humor, né? Então, mas ele falou também sobre esses pontos negativos, né? E ele teve conversando com a Bruna lá em BH, né, Bruna? Olha. Sim, eu conversei com ele há uns dias atrás e ele falou muita coisa interessante, viu, Du, sobre essa questão aí dos pontos negativos de se fazer humor. Vamos ouvir? Escuta aí, gente. O ruim do humor é que as pessoas acham que por você ser humorista, você tem que fazer humor o dia inteiro, que você tem que estar bem-humorado o dia inteiro. E que não que seja um problema, mas por outro lado, tira a sua privacidade. Você tem que ter uma conversa consigo mesmo o dia inteiro. Eu já enterrei um tio-avô muito alegre e subi no palco à noite para fazer um show de stand-up comedy. Eu já perdi pessoas queridas de manhã e entrei no ar no meio-dia para fazer 98 Futebol Clube. Eu já tava subindo no palco uma vez para um show no shopping aqui em BH, anunciaram meu nome, eu olhei no WhatsApp, tava uma mensagem de uma amiga, ó, Mário, o pai da fulana de tal, uma grande amiga minha faleceu. Então, eles geram uma espécie de um abismo em você entre o muito feliz e o muito triste na hora que você não pode se sentir assim. Então, eu acho que ele tem esse lado. E tem uma coisa que é ingrata. O humorista nem sempre sabe gerir muito bem a carreira dele, porque o humorista não é uma carreira ortodoxa, né? Você não entra estagiário de humorista, vira assistente de humorista, gerente de humorista, não sei o que de humorista e aposenta. Não, você é um profissional liberal praticamente, né? Então, você tem vários casos de humoristas, artistas, atores e tal, que no fim da vida estão numa situação lastimável. Né? Tem aquele ditado, né? Nunca confie no sorriso do palhaço. Então, Du e Safroa, e o Mário Alasca, ele também faz muitas imitações bacanas, viu? Sabemos. Sim, muitas. Inclusive, ele imitou o nosso atual governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Ele imitou o Romeu Zema? Nossa, muito bacana. Queremos ouvir. Vamos ouvir.
Muito prazer falar com a população montesclarense. Quero falar que eu, além de governador do estado, também como piqui. Eu roo o piqui. Eu até conversei com o prefeito. Eu tenho o LinkedIn dele e, se necessário, nós vamos fazer o melhor. Porque é assim, roendo piqui em piqui, que nós vamos fazer uma Minas Gerais e uma Montes Claros melhor. E com certeza o humor, ele tem sim seus pontos positivos, o que é a melhor parte, né, Safro? Mas conta pra mim, quais são os pontos positivos de se fazer humor nos dias de hoje pra você, Safro? Pra mim, os pontos mais positivos é levar pra pessoa aquela descontração, levar pra pessoa, às vezes a pessoa tá tão ali cheia de coisas na vida dela, um trabalho que é pesado, uma briga com o marido, às vezes você chega num teatro, por exemplo, pra fazer uma peça, uma comédia, levar humor pra pessoa, ela sai com a energia renovada. Eu costumo dizer que o humor, ela é aquela água de chuva, ela é aquela praia. Quando você vai numa praia que você fala assim, não, agora eu posso voltar a trabalhar mais 2 anos que eu tô renovado. E o humor, o ponto positivo do humor é isso, é uma renovação. Eu acho que o humor, ele renova a pessoa, ele revigora e o humor traz a gente pra vida. Viver com muito mais vontade. Exatamente, com muito mais vontade. É bem positivo. E a aceitação também é tudo, né? Exatamente. A aceitação do trabalho da gente. E falando de rádio, a Safro também que atua no rádio, a gente falou do Mário Alaska. Então, os ouvintes, quando eles aceitam, né, de braços abertos e abraçam, na verdade, o projeto, o trabalho, o personagem do locutor, daquele apresentador, isso é maravilhoso, né? Que nem o Cid Durães, o caso é dele, né? Ele que é locutor da Rádio Itatiaia aqui de Montes Claros, tem vários personagens, tá no rádio há muitos anos. Conhecidíssimo. Demais, super gente boa. E ele, assim, ó, tem seus personagens muito bem aceitos pela população, pelos ouvintes. E ele contou pra gente também, Safro, de onde vem essa inspiração. A gente quer saber de onde vem essa inspiração pra ele criar esses personagens que não são poucos. E o pessoal acompanha todo dia na Rádio Itatiaia. Vamos ouvir? Vamos, fala pra gente, Cid. Vamos ouvir. E de onde surgiu a ideia de você nos criar? De criar seus personagens, Cidinho? A ideia surgiu quando me deram um espaço no rádio, um espaço que ninguém queria fazer, né? Pelo fato de ter que acordar de madrugada, me jogaram pra fazer isso, que a minha locução era péssima, né? Comecei a fazer o horário sertanejo numa emissora de rádio, e aí pra fazer diferente, pra fazer a diferença, resolvi criar um personagem, e o Chico Duca, né? Esse personagem foi puxando outros vieram, enfim, foi assim que nasceram os meus personagens. Ai, amor, agora você fala da característica de cada um dos personagens pra gente, fala. Difícil, né? Chico Duca, um caipira que veio lá da roça, ele veio da roça pra cidade, mora na cidade, é um garoto esperto, né? Já tem uma certa idade, desde 1986, quando ele nasceu, ele tem 55 anos de idade, nunca saiu dessa idade. O Agamenon é outro caipirão, né? É, chegadão do Chico Duca, usa um chapéu de couro até hoje, né? Bem parecido com o Chico Duca, só que bem mais prudente, mais comedido nas palavras, né? Tem o Antônio, que também é dessa forma, só que aquele velho mais conselheiro, de mais vivência, de mais sabedoria, digamos assim. O Zezão, Zezão é o pé de cana, né? Só anda bêbado, rapaz. Personagens são inspirados em pessoas que a gente conhece, né? Aí a gente tenta imitar, acaba nascendo uma personalidade que o rádio, com a sua magia, dá vida a esses personagens. Jacinto é uma cópia, né? Eu imito o Jacinto da antiga, impecável Maré Mansa. Comecei a imitar, deu certo. Eu não sou bom em imitações, mas o Jacinto acabou dando certo. Jacinto é um sujeito encalhado à procura de uma dona mulher pra casar. Casa com eu, dona mulher. Tem a velha Joversina. Eu imito também o Kelé Metaleira. Doido demais da conta, bicho. Eu sou um cara muito doido, entendeu? Você falou em doideira comigo mesmo. Esse é um dos que arrebenta com a garganta, né? Então, raramente eu faço o Kelé Metaleira. São 12 personagens, né? Tem o Zé Ranzinza, que também força muito a garganta. O Zé Ranzinza tem um bordão, né? Eu fico uma arara. Esse foi criado numa campanha política. Um produtor de BH criou o personagem e eu botei a voz no danado. E por fim tem o Haroldinho. Não é, Haroldinho? Nossa, gente. Deixa eu mandar um beijinho pra Tiffany. Tiffany, linda. Beijinho pra você, amor. Agora, Cidinho, você fala pra gente
da receptividade dos ouvintes com os personagens, amor. Isso é o que há de melhor, né, no nosso trabalho no rádio. Você ter o retorno do ouvinte, que é o seu alvo, né? Não tem nem explicação para dizer como é a receptividade do ouvinte. É uma coisa maravilhosa. Você faz um trabalho sem muita pretensão, você faz o trabalho porque gosta e acaba tendo um retorno. Você sai na rua, as pessoas te cumprimentam, te olham de forma diferente, mas de uma forma positiva, vem falar com você que gosta do seu trabalho. Isso é muito bom. Na verdade é o que a gente quer, né? A gente trabalha, a gente quer ser reconhecido e a receptividade sempre foi muito boa. Então, gente, uma outra coisa que também é bastante interessante dentro dessa questão do humor é usar o personagem pra fazer algum tipo de crítica, né? Expressar alguma opinião sobre algum assunto, até mesmo de algum fato. Claro. Né? É engraçado que a liberdade de expressão ela pode ser questionada quando se usa humor, não é verdade? Verdade. E o Diogo Reveck, ele é humorista, jornalista e também radialista das rádios Educadora e Transamérica de Montes Claros. Ele também falou sobre essa questão da liberdade de expressão, viu? Quero ouvir, viu? Vamos ouvir então. Eu acredito que vale tudo pela liberdade de expressão. Eu acho que o humor é completamente sem limite, porque o humor ele tem única e exclusivamente a intenção de fazer rir. Só que tem dois problemas nesta questão, que é o seguinte: tem gente que acha que tá fazendo rir e tá só atacando. Então, a essas pessoas, ela não tá fazendo humor. Isso pode ser de fato prejudicial. Nesse caso, tem que ter limite sim, cara. E uma outra questão, eu acho que o humor, ele não deve ter limites, mas eu acho que ter armas, eu estar armado de bom humor, com pessoas que também estão armadas de bom humor para que eu possa falar algo e elas também tenham a possibilidade de até fazer uma piada comigo também, eu acho bacana. Mas eu acho que tem lugar para determinado tipo de humor. Eu, por exemplo, eu acho que no stand-up, eu acho que eu posso fazer a piada que eu quiser, com todos os problemas, as mazelas da vida, porque eu, por exemplo, quando eu tô no palco, no stand-up, eu trago uma crítica social envolvida. Então eu não faço a piada pela piada. Eu não tô ali única e exclusivamente para atacar as pessoas. E as pessoas que estão no meu show, elas vão, elas compram, pagam o ingresso, elas sabem o tipo de humor que eu faço no palco. Agora, eu não posso pegar esse mesmo humor e levar pro meu podcast, por exemplo. Eu não posso levar esse mesmo humor pra rádio. Eu tive esse problema no meu podcast. Nós tivemos uma discussão em que a pessoa exatamente fez esse questionamento. Ela virou pra mim, fez uma piada com câncer no meu podcast, que é um podcast de videogame antigo. E eu falei, olha, no meu podcast não é lugar pra fazer piada com câncer. E essa pessoa veio questionar. Ela falou, não, como é que você que é comediante, você é jornalista, liberdade de expressão, tá querendo cercear a minha piada? E eu falei, olha, eu não tô cerceando a piada de ninguém. Eu acho que todo tipo de piada a gente pode fazer. Inclusive o podcast é também um podcast de humor. Mas eu não quero, no meu podcast, que tem uma abrangência de muitas pessoas do Brasil inteiro e que o mote principal é um podcast de videogame, eu não quero falar de câncer no meu podcast, porque isso pode de fato atingir alguém que passa por esse problema. Então, eu acho que existe humor pra tudo, mas eu acho que existe lugar pra cada tipo de humor. Eu não quero carregar uma certa negatividade num produto como o meu podcast de videogame. Eu posso fazer certos tipos de piada pra quem tá preparado pra aquele tipo de piada, seja num palco de stand-up ou alguma coisa no tipo. Eu não acho que o humor deva ter limites, não, e nem acho que é mimimi, essa história toda. Eu só acho que a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que pensar bem no outro, sim. Eu acho que a gente tem que ser altruísta, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala pra não prejudicar o outro. Não é nem prejudicar a si mesmo, não, porque aí cada um é dono do seu nariz, né? Mas eu acho que a gente tem que ter responsabilidade pra tomar cuidado com certas atitudes que a gente pode tomar achando que tá fazendo gracinha, que tá fazendo humor, e você tá sendo única e exclusivamente um bárbaro, tá só atacando as pessoas de forma gratuita. Tanto que mudou muito, né? Hoje em dia os comediantes, eles são mais comedidos mesmo. Não é porque é o mimimi, não é porque o cara tá menos engraçado. É porque perdeu a graça você simplesmente atacar os outros, né? Isso foi lá em 2013 e tudo. O mundo tá mais evoluído, dá pra tentar fazer um humor um pouco mais inteligente. Mas e aí, Safroa, o humor deve ter limites ou vale tudo por essa liberdade de expressão? Depois dessa opinião do Diogo Reveck aí, meu amigo, meu colega, né? Amo. Vale tudo pela liberdade de expressão ou deve ter limites? Eu acho que o humor, ele escolhe e as pessoas também podem escolher esse limite. Eu acho que você, como humorista, você tem que saber o que você quer e o que seu público tá desejando. Você tem que fazer essa pesquisa do que seu público gosta e do que seu público te sustenta, né? Se você faz determinadas piadas e o seu público abraça, beleza, vá. Então eu acho que o humor, ele deve ter limites para o humorista. O humorista, ele tem que saber onde que é o limite dele. Entendeu? Porque assim, se você for pôr limites no humor, aí entra o que a gente tava falando mais cedo aqui, censura. Entendeu? Aí vai censurar uma coisa, censura outra. Eu acho que a gente tem que colocar na balança, ver o que é, pra saber qual é esse limite. Eu costumo dizer que esse limite do humor é o tempero. Sabendo temperar, você sabe limitar as coisas. Isso independente de qual linha seguir, se é humor sobre religião, política, sobre orientação
orientação sexual, vale tudo? Exatamente. Eu acho que hoje em dia é o que a gente estava falando, você saber como que você vai levar aquilo, como que você vai levar aquela piada, pra que hoje em dia o que tem muito, por que tem muita polêmica? Por que tem muito humor que não é entendido? Porque tem muita piada que ela não é esclarecida. Aí é onde que eu falo que é o limite do humorista. O humorista, ele precisa ser inteligente, ele precisa saber onde que é. Não é só a piada pela piada. Porque se a gente falar também o humor, ele tem limite, então vai chegar numa hora que eu não vou poder fazer determinada coisa. Mas nada impede de você estudar a sua piada, de você saber, vale a pena eu fazer aquilo? Eu posso cortar esse limite que é meu aqui? Então eu acho que a gente tem que estar sempre estudando como humorista pra chegar e abordar esse limite, não limite, tudo mais. Buscando adquirir essa inteligência que você falou, né? Isso é importante. É um desafio, né? Como em qualquer outra profissão. Mas os desafios do humor, hoje em dia, quais são os desafios para se fazer humor, pra você, Safroa, ou nos dias atuais? Os meus desafios hoje em dia tá mais pautado pra dinheiro. Porque eu comecei a fazer humor, antigamente eu fazia humor sentada na sala de minha casa falando do cotidiano das pessoas, um humor barato, que eu ligava a câmera ali, falava, fazia toda a galera rir. Depois veio a onda desse humor de fazer paródias. E aí a gente veio a falta do dinheiro. Então meu desafio pro humor hoje é o dinheiro pra poder fazer coisas. Por exemplo, eu penso numa cena engraçada que eu estaria gravando em cima de um trem. Eu preciso de um dinheiro pra resolver isso. Precisa de um trem também? Eu preciso de um trem, entendeu? Às vezes eu preciso contar a história de um Fusca. Sim. Entendeu? Isso! Eu preciso ou alugar um Fusca, ou ir até um Fusca. Então, essa dificuldade hoje em dia tá mais voltada pro dinheiro. Mas não impede a gente de continuar seguindo, entendeu? Até porque a Safroa, há pouco tempo, ela não tinha o canal na internet, o YouTube, aquela coisa. E agora, como é que é, Safroa? Teve a disputa, teve várias participações, concursos de paródias em nível nacional que você participou. Conta pra gente, como é que tá essa situação? Você sabe, menino, que o canal meu, ele surgiu porque na TV fechada que a gente trabalhava, cismou de acabar, e eu falei, a personagem não pode morrer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um canal. E fiz o canal, depois foi vindo paródias, depois foi vindo as outras ideias pra poder fazer, e eu pensando como ficar nesse nicho, fazer ele crescer e tudo mais. O canal me deu hoje chegar na sua casa sem precisar de veículo, entendeu? Isso é muito gratificante pra gente. Como é que você pode chegar na casa da pessoa que antigamente, pra você ser humorista, fazer sucesso, ter uma oportunidade, você tinha que virar artista mesmo. Verdade, mesmo. Entendeu? Hoje você é artista dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Tá aí o Whindersson Nunes que não deixa mostra, mentir. né? Não deixa mentir. Você tá lá dentro do seu quarto fazendo o povo rir e tudo mais. E escolhi fazer meu canal justamente por isso. Por uma falta de oportunidade, eu agarrei no canal. Tem um quadro que a Safroa faz na internet, que ela usa um telefone, ela liga pro presidenciável, ela liga pro presidente. Tem um número ou pra de todo mundo. Muito bacana. É uma mulher muito antenada com vários contatos. Agora, esse quadro, ele teve um grande sucesso na década de 80 com os Trapalhões. A gente citou os Trapalhões aqui. O Didi fazia a Salomé, rapaz. Ele ligava pras pessoas e tal. Essa forma de fazer crítica usando o canal, atingindo várias pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é algo satisfatório pra você? Você consegue alcançar o que você imagina? Muito, porque chega muito mais rápido. Veja bem, você liga pra uma pessoa que você tem um contato. Então, assim, é muito mais fácil. Quando eu ligo pra um presidente, igual o meu vídeo que fez maior sucesso, eu ligando pra Dilma. O pessoal, ele pega mais porque, nossa, ela é amiga da Dilma. Peraí que ela vai resolver o problema nosso. Então, assim, é uma forma de ajudar esse contato, entendeu? E também de enganchar com outra pessoa. Não é só você falando uma coisa. É você dialogando com outra pessoa que por mais que não tá aparecendo, então aquilo vai surgindo, possibilidades vão surgindo e vai te ajudando a fazer. Então é muito bacana. Esse negócio do telefone é maravilhoso. Sensacional. O povo cobra isso direto. Safroa, liga pra Bolsonaro, liga pra Temer, liga pra Dilma. É todo mundo que entra na presidência. Vamos mudar isso aí. O povo quer aquilo. Olha isso aí, ó. É complicado. Mas é muito complicado e engraçado ao mesmo tempo. E precisa, assim, desse tipo de quadro pra não deixar o grito do brasileiro, que gosta de rir até das suas próprias mazelas, se calar. Verdade. O que o povo mais gosta, e o que eu percebi com o humor, é colocar o cotidiano da galera. Aquela falta do gás, aquela insatisfação
insatisfação com o presidente, naquela luz que foi cortada, o nome que tá no SPC, envolver isso. É o que a gente tava falando do estudo. O humor, ele precisa disso. A gente estudar o que chega. E o cotidiano da galera, eu percebi pro meu nicho, pra minha galera, que eles têm uma aceitação muito boa e eu fui por esse caminho. Que as pessoas acabam se identificando com isso, exatamente. Né? Com o que é que tá acontecendo. Quem hoje em dia não tem um nome no SPC, que não tem uma energia cortada, né? Então, assim, eles acabam... Tem muita gente que pede, Safrão, liga lá pra companhia de luz, tá muito caro. É um sucesso, assim, que a gente fica até admirado e orgulhoso por saber que é um artista norte-mineira que vai levar alegria e que leva pro mundo inteiro. Agora, Safrão, em 2019, a gente tá aqui batendo esse papo, a galera tá ouvindo a gente agora. Como você imagina o humor norte-mineiro e o brasileiro daqui 10 anos? Olha, fizeram pra mim essa pergunta. E eu vou te falar uma coisa. Eu imagino que ele vai estar um pouco mais pautadinho também, porque hoje em dia já tá um pouco pesado pra gente fazer humor. Eu imagino que vai estar mais pesado. Essa coisa do você ter que pensar mais o que é que você vai falar. Vai ficar um pouco mais difícil. Aquele humor que o Didi fez com os Trapalhões, o Chico Anísio, aquele humor vai ser cada vez mais difícil. Eu imagino aquilo cada vez mais morrendo. Só lembranças. Entendeu? Só lembranças. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, vai viver do YouTube. Assistir o que foi aquilo. Porque as pessoas hoje em dia também, é até uma boa mensagem levar isso quem tá escutando esse podcast, que as pessoas, elas precisam parar um pouco de colocar, é o tempestade num copo d'água. A geração mimimi? É uma coisa que às vezes não precisava tanto aquilo, sabe? Às vezes é muito querer subir, né, alguma coisa de que uma pessoa fez, querer ganhar só porque sabe que aquilo ali o pessoal não tá a favor, sabe? Essa geração de querer subir na polêmica. Eu acho que o humor vai sofrer muito com isso. Acredito também. E uma outra coisa interessante também aí sobre essa questão do universo do humor, também sobre essa questão da maior satisfação de se trabalhar com humor, né? Além de fazer bem pra quem faz e principalmente pra quem tem um contato, é poder viver dessa arte e também de fazer humor, não é? E uma pessoa que é renomada nesse universo do humor, eu tive o prazer de falar com ele esses últimos dias, que foi o Saulo Laranjeira. Nossa! Sim, com certeza, viu? E ele é o que compõe o elenco da Praça é Nossa. Ele falou também sobre essa questão dos desafios de se fazer humor nos dias de hoje e ainda fez pra gente o deputado João Plenário, que é um dos principais personagens aí desde quando ele começou até os dias de hoje. Ele falou pra você, deu uma entrevista, ainda imitou o João Plenário? Sim, ainda imitou o João Plenário, né? Fez o João Plenário. Vamos escutar aí? Pra você. Com certeza, vamos ouvir aí? Agora. Saulo, e pra você, quais são os desafios nos dias de hoje pra fazer humor? Na verdade, não tem nem desafio, muito pelo contrário, tudo é muito a favor. Porque o Brasil tem essa diversidade cultural muito grande, o humor está muito presente no dia a dia do brasileiro, no cotidiano dele, o humor está sempre muito presente e tal. O brasileiro é muito criativo na coisa do humor. Com o advento da internet, é tanto que a gente vê aí, incrível como as pessoas brincam, se divertem com tudo, com o futebol, com a própria política, em todas as situações. No meu caso, trabalhando especificamente com o João Plenário, não existe desafio nenhum, porque tudo vem muito de bandeja. O que é o humor no fundo? É você trabalhar com o exagero, trabalhar com o absurdo, é exagerar as coisas que provocam o riso. Aí você, muitas vezes, está elaborando um texto ali e de repente você vê na vida real um político fazendo uma coisa extremamente absurda, exagerada, que você fala, meu Deus, ele roubou a cena de um profissional do humor e tal, né? Então não existe desafio, não. Está aí tudo muito a cardápio do humor, das fontes de humor, está muito aí presente. É você ter o dom de pegar isso e transformar isso em humor e riso. Deputado, fiquei sabendo que o senhor está envolvido em um escândalo político. Como é isso, deputado? Bom, antes de mais nada, você, Bruninha, você é de Montes Claros, é? Nossa querida Moquinha. Nós somos conterrâneos, sabia disso? Eu nasci em Montes Claros. A minha família, quando veio de interior, ela já é. Então é a mesma coisa você nascido em Moquinha. Então, Bruna, eu tenho um projeto extraordinário. As pessoas ficam falando dessas mazelas e tal, mas eu tenho um projeto extraordinário que vai te fazer chorar. É mesmo? Eu não queria te fazer chorar, uma moça tão bonita, tão simpática, né? Quero até te levar para Brasília, viu? Para ser a minha secretante. Ô, Bruninha, então a questão é o seguinte, eu estou com um projeto para as mulheres em Montes Claros. Toda senhora nascida em Moquinha, se ela tiver acima de 80 anos de idade e ficar grávida, vai ter internação gratuita, vai ter que pagar um tostão, tá ouvindo? Isso é amor que eu tenho pelos meus conterrâneos. Tá ouvindo, Bruninha? Um beijo enorme pra você.
Pois então, depois dessas histórias aí, Safrô, né? Depoimentos, várias histórias, várias opiniões, enfim. A gente fica até impressionado porque o Saulo Laranjeira, um grande artista, né? Ele que tá aí há muitos anos nessa vertente do humor, a comédia, né? O personagem. Isso sem apelação, sem palavrão, sem mostrar nada nem parte nenhuma do corpo, porque tem muitos humoristas que gostam, sim, exatamente, de fazer essa apelação, de falar mal, de falar palavrão, de trazer o proibidão. Sexo, presente. Isso! E ele tá aí há muitos anos sem fazer o uso dessa apelação. Verdade. Muito sucesso. Agora, a pessoa que tá acompanhando a gente agora, tá ouvindo? Em algum momento da sua vida, Safrô, me responda. Tem gente que tá aí nessa carreira, nessa caminhada muito longa. A sua é longa e vai com certeza perdurar por muito mais tempo. Mas você já pensou, teve algo durante essa sua carreira que te fez pensar em desistir de trabalhar com humor? Ou sempre a vida te impulsionou a continuar? A vida me impulsionou a continuar, mas ontem eu pensei em parar. Por quê? Já pensei várias vezes em parar, não de fazer humor, de parar de fazer, de seguir essa, que a gente fala carreira, né? O mundo do teatro, ele é muito difícil e você não quer levar qualquer coisa pro público, você quer ter uma coisa especial, uma coisa bacana, e não tem. Nossa cidade, infelizmente, não tem as pessoas que ajudam, que alavancam a gente. A gente tem uma cidade muito grande, rica, de muito talento, e isso não tem o que discutir, tanto na música, quanto nas artes cênicas, quanto em tudo. Montes Claros é um celeiro de artistas, mas a gente não tem apoio. Então isso vem, essa questão bate na cabeça, pera, eu vou parar, eu não tô dando conta de ir atrás de tanta coisa, é tanto recurso, é tanta coisa que tem que comprar, é tanta coisa que tem que fazer, porque assim, as pessoas vê o produto pronto. É como a Anitta falou esses dias no story dela, vê meu close, mas não vê meu corre, né? Não, vê o que é que tá acontecendo, mas não sabe as dificuldades que é pra poder fazer aquilo. Então a gente pensa, só que é assim, leva um tapa na cara, pensou, eu vou pensar em parar, tem um tapão que bate na sua cara e fala, ei, minha filha, vem, nega. Ei, já tem 20 anos que você tá na correria, não é agora que você vai parar não, filha. Sossega. Aí a gente volta e fala, não, peraí, tem outro caminho, tô aqui hoje. Interessantíssimo, a gente tá muito orgulhoso de estar aqui nesse podcast, o Pod Rio, onde assim, a comédia é levada a sério, o humor é levado a sério, e muitas pessoas nos param na rua, porque sabe que a gente tem contato com você, já te perguntaram também, eu vou perguntar mais uma vez, por que esse talento norte-mineiro ainda não está no Rio, em São Paulo, nas grandes capitais, fazendo sucesso nas grandes televisões? Por quê? Ai, meu Deus do céu, eu também queria saber, menina. É medo de sair da cidade? Eu não sei, eu moro com minha mãe e eu falo isso direto pras pessoas. Eu queria muito ir embora, tentar alguma coisa. Tem gente que fala assim, Safrô, leva sua mãe. Ou então vai primeiro, minha filha, depois você vem em busca. Mas eu tenho um relacionamento com minha mãe de mútua ajuda. Tanto eu ajudo ela, quanto ela me ajuda. Eu não consigo. Já pensei várias vezes, Bruna, ir embora. Mas me vem à cabeça, pera, eu não tenho uma condição. Eu já tive amigos que foram, passaram até fome. Eu tenho essa disposição lá. Gente, eu tenho um trabalho tão bacana aqui na minha cidade. Dou minhas aulas de teatro, faço minha personagem, tenho os meus programas. Será que eu preciso realmente passar por isso? Tem essa questão de ficar se perguntando isso, mas tem a questão também, uma frustração de saber que você daria conta de estar ali. Tô nesse negócio de internet por causa desse medo, que eu tenho essa coisa na minha cabeça, que um dia alguém vai me ver, vai me assistir e vai me puxar, vai me resgatar. Hebe, me puxa. Até a Hebe, olha pra você. Eu só acho que a Safrô tinha que sim se lançar pro Rio de Janeiro e ficar esperando alguém. Ah, não, Maurício Sherman vai me puxar. E já foi. Não, Maurício Sherman já foi. Então você tem que correr, tem que ir. É o que a gente torce, a gente acredita, a gente reza todos os dias, porque, Montes Claros, a cidade, a terra da arte e da cultura, não merece não ter um norte-mineiro, um Montes Clarense lá, um representante no sucesso, lá na televisão, o tempo todo. Nossa, esse cara é bom. Essa personagem é maravilhosa. É de Montes Claros. Eu passei a me inscrever agora, sabe, Bruna? Nos programas. Então eu entro no Ratinho, eu me inscrevo no 10 ou 1000, eu entro no Luciano Huck, eu tô em todos os programas tentando fazer alguma coisa, tentando que a galera me ache. Maravilha. Eu participei agora do Diva Depressão, que é um canal do YouTube, era o Corrida das Blogueiras, eu não sou blogueira. Eu faço humor. Eu me inscrevi pra aparecer no canal, consegui, entrei, meu objetivo foi concluído. Até eles falaram lá, não, pro humor ela é maravilhosa, mas pra blogueira ela não presta. É porque não conhece. Uma hora vai chegar, entendeu? Mas eu tô pensando em ir embora sim. Mas não embora daqui da gravação do podcast, não, né? Não, é embora do... Ah, sim. Tá, beleza. Isso. Sei que ela já tava indo embora, nem terminar a entrevista. Não, vou chegar lá, menina, calma. Ô, Safrô, tem uma outra coisa interessante que eu acho importante você falar pra gente. Desde quando começou, né? Desde quando a Safrô lá iniciou até nos dias de hoje. Pra você, como que tá a aceitação do público hoje em dia? Nossa, isso daí é uma das coisas que eu não tenho dinheiro que pague isso daí. Quando eu comecei, eu pensava
que eu ia apanhar na rua, né? Aquela época, 20 anos atrás, um rapaz vestido de mulher desse tamanho, com um salto desse tamanho, eu vou apanhar na rua. E não foi assim, a galera veio abraçando e os anos passando, e eu pensava que eu tinha um nicho de um público adulto, e não, as crianças adoram a personagem, e isso me satisfaz. Então isso também não deixa a gente parar. Esse amor, esse carinho, não tem dinheiro que paga. Você sair numa rua, eu tô gravando meu programa na rua, às vezes eu não gravo o programa tranquila, porque o pessoal passa gritando, é Safroa! Isso é saber um nome estranho, Safroa, gritar. Então isso é muito gratificante. E a evolução da personagem também foi impressionante, porque ela foi o inverso do que a gente já tá acostumado. Era a voz Safroa e veio rejuvenescendo, hoje tá essa delícia aqui na nossa frente. Que delícia! Né? Vocês estão ouvindo aí, vocês não estão podendo ver agora, graças a Deus, esse mérito é só pra gente, né, Bruna? Tá vendo essa delícia aqui do nosso lado? A Safroa tá maravilhosa, veio rejuvenescendo. Como é que é essa mudança de rejuvenescimento? Justamente por causa de referências. A gente tinha referências como a Bruna entrevistou o Saulo, a gente tinha referência de Velha Surda, Chico Anísio, todas essas personagens. E quando eu comecei, eu tinha uma carga muito grande dessas referências. E as pessoas começaram a falar, Velha Surda, Velha Surda. E eu comecei a pensar, peraí, eu preciso criar uma identidade. Meu maior sonho é participar da Praça Nossa. Parecendo a Velha Surda, eu jamais entraria ali, entendeu? Entendi. Então, por isso que veio essa mudança. Então, veio o rejuvenescimento, veio a massa do bolo, tentando assar esse bolo e tentando achar. Graças a Deus, eu já achei a identidade, achei tudo da personagem, entendeu? Mas foi preciso esses 20 anos moldando. Isso é sensacional. Também isso é história, isso é Verdade, artista, viu? gente. Então, Safro, já quero te agradecer pela sua participação aqui no Pode Rir. O podcast onde o humor é levado muito a sério. Muito. E pedir pra você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando agora. Eu que agradeço, muito obrigada, pela oportunidade, né, de estar podendo aqui conversar, falar um pouco dessa história da gente. A mensagem que eu deixo é que as pessoas, elas abracem as outras, que elas elogiem as pessoas, que elas vejam os pontos positivos que as pessoas têm. Hoje em dia a gente para muito pra poder ver o ponto negativo do outro. A gente até vai assistir alguém já pensando no errado que ele faz. Não, aprenda a elogiar a pessoa. Acorda já elogiando, mesmo que você não queira elogiar. Você não sabe a diferença que você vai fazer na vida da pessoa e aquilo vai voltar pra você. Então, assim, sempre espalhando o bem, que vai voltar tudo pra você. Aí você espalha do lado de cá, que vai chegar até aqui a mim, e isso vai se renovando. Eu acho que o mundo, ele tá indo pra um lado onde que ele precisa dessa união, que ele precisa dessa gratidão, ele precisa da gente dar essas mãos e unir mesmo. É essa a mensagem que eu tenho. É união, que é o que a gente precisa. Maravilha, maravilha. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência de todo mundo que tá curtindo agora esse nosso podcast, o Pode Rir. Bruna, minha parceira. Obrigado, Bruna, pela parceria de sempre. Eu que agradeço. Estamos aí na luta. Safroa, minha Obrigada, querida. meu Obrigado cheiro. pela participação. Pode rir. Valeu, gente. Pode. Valeu. Ai, Jesus. Pode Rir, a comédia levada a sério. Trabalho de conclusão do curso de graduação em jornalismo das Faculdades Integradas do Norte de Minas, FUNORTE. Coordenador do curso, professor Eupídio Rodrigues da Rocha Neto. Acadêmicos, Bruna Pereira Soares e Eduardo Rodrigues Novaes. Orientador, professor Eupídio Rodrigues da Rocha Neto. Ficha técnica, personagens, Leandro Ribeiro, Saulo Laranjeira, Mário Alasca, Cid Durães e Diogo Rever. Roteiro, Bruna Soares e Eduardo Novaes. Direção, Bruna Soares e Eduardo Novaes. Trilha sonora, vinheta do podcast e efeitos especiais. Edição, Diogo Rever. Podcast Pode Rir, a comédia levada a sério.